Salve família, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, não me conhece, meu nome é Jean Marcel. Eu moro no Japão e eu falo um pouco do dia a dia de um estrangeiro aí fora do seu país de origem. Bora pro vídeo? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês, assim como a thumbnail sugere, o que eu ganhei no Japão até agora, o que o Japão me deu até agora. Então eu posso aqui relatar uma vasta lista aqui com vários itens inclusos nessa lista. O Japão, ele é um país de primeiro mundo, todo mundo sabe disso, é um país que te proporciona uma qualidade de vida diferente. Embora eu tenha, não só eu, mas muitos que estão aqui no Japão e alguns que pesquisam algo sobre o Japão, possivelmente o YouTube tenha recomendado um vídeo de um rapaz que eu nem sei quem é aquele cara na verdade. Todo mundo lá falando, esse cara é mó playboy, então não sei o nome, também nem pesquisei. E falando mal do Japão, falando que quem vem pro Japão é louco, falando que os japoneses são como robôs, falando que o ambiente de fábrica é ruim e que o tempo trabalhado é desumano, que não tem férias remuneradas, que não tem isso. E na verdade o cara falou um monte de groselha e eu nunca ouvi tanta groselha na minha vida. Mas enfim, ele tem o direito de dar a opinião dele, pelo jeito não morou no Japão, não conhece nada sobre o Japão, ou tem uma visão equivocada sobre o Japão, ou conheceu alguém que não gostou do Japão, que veio aqui, não gostou do Japão e falou aquilo que pensava e generalizou as situações. Na verdade não é isso que acontece, cada caso é um caso, há assim a subjetividade, né, em relação ao que passa na cabeça de cada um, as experiências, e isso não pode ser negado, isso não pode ser deixado de lado também, tem que ser levado em consideração. Muitas vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você e vice-versa. Eu fiz um comentário nesse vídeo e depois o que eu fiz? Eu fui lá e excluí, porque educadamente eu acho que eu tirei muito essa pessoa, né? Aí eu falei assim, não, é melhor eu excluir esse comentário e eu acabei excluindo, porque o intuito era gerar o quê? Gerar um constrangimento em relação à fala errada, né? O pensamento errado e equivocado que ele tem a respeito do Japão. Mas eu falei assim, não, mas ele também tem o direito de falar o que ele pensa, né? Abraça a ideia dele quem quer. Eu fui lá e excluí o comentário bem rápido assim, mas enfim. O que eu quero falar para vocês, e esse é o intuito do vídeo, é o que o Japão me deu, o que eu ganhei até agora aqui no Japão. É de notório saber que tipo no Japão você consegue comprar um carro com um mês de trabalho. Então você vai e você vem com um sonho do país que você mora, e quando você chega aqui no Japão, você se surpreende com a facilidade de você obter as coisas. Então, o carro que eu quiser ter no Japão, eu consigo ter, nem que seja ali financiado, parcelado, como acontece em várias lojas, e inclusive tem muitas lojas de brasileiros, lojas japoneses, você pode fazer vários financiamentos. Aqui você consegue ter o carro do sonho, tanto é que muitos brasileiros têm os carros mais legais que muitos japoneses. Os japoneses são poucos, existem, mas em relação à quantidade de japoneses, são poucos aqueles que têm o carro que, por exemplo, o brasileiro tem. O brasileiro ele tem uma facilidade gigantesca também de incrementar ali as coisas no carro, de tunar o carro, colocar acessórios assim que é incrível. Eu vejo carros de brasileiros assim que são carros impecáveis, carros maravilhosos. Não é o meu caso, eu não ligo para isso, mas o Japão me proporcionou sim a possibilidade de ter o carro que eu quiser, no modelo que eu quiser, do jeito que eu quiser. E tantas outras coisas. O Japão me deu também a possibilidade de eu entrar em qualquer loja e obter qualquer roupa que eu queira, qualquer calçado que eu queira. É assim também na área da alimentação. No Japão, ao contrário do Brasil, eu consigo entrar em qualquer restaurante e comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, em qual dia eu escolher da semana para estar indo nesse determinado local. Inclusive também no Japão, o Japão me deu a possibilidade de visitar os lugares mais incríveis aqui dessa nação. Eu consigo
ir em parques temáticos, eu consigo ir em lugares que são reservados para a natureza, com cenários incríveis, eu consigo praticar o esporte que eu quero também nesses cenários. Então eu posso viajar e não é uma viagem apertada, eu consigo viajar, eu consigo ali me alimentar bem nessa viagem, eu consigo estar no lugar que eu queria estar e montar um itinerário e visitar vários lugares nessa determinada região. Isso o Japão me proporcionou e eu consegui somente aqui nessa nação. Em relação ao esporte que eu estava falando, qualquer esporte que você queira praticar no Japão, você tem essa acessibilidade, tanto em relação a acessórios, a equipamentos, como também para você ir nesse determinado local e praticar esse determinado esporte. O Japão me proporcionou isso e proporciona para muitas pessoas que aqui estão. Inclusive na área do estudo também, você é capaz de fazer muitos cursos aí, sejam online ou presenciais. É só correr atrás, que as portas elas se abrem e você consegue também se formar por aqui e se informar também por aqui. Tantas outras coisas, tantas experiências, mas até agora eu falei de coisas que são palpáveis, que você pode ter tendo recurso financeiro, sendo pouco ou muito, te proporciona, porque também tem muitos lugares aqui que são gratuitos a entrada e você pode entrar e ali gerar um momento de lazer com a tua família, ou um lugar que você queira passear, coisas do tipo. Mas eu quero falar para você que tudo isso é uma coisa que fica aqui na Terra. O que eu quero falar para você é que tudo isso, além de tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, são coisas que o dinheiro pode alcançar, que pode te gerar uma felicidade, mas eu quero falar para você o que o Japão me deu até agora, nesse quase 8 anos vivendo aqui nessa nação. O Japão me deu algo que foi, como eu posso dizer para vocês? Eu vou usar uma expressão aqui, o Japão abriu os meus olhos. Porque quando você está perto, onde você mora, na comodidade do teu lar, no conforto do teu lar aí no Brasil, que no caso era o meu caso, você não dá valor para algumas coisas. Por exemplo, passar um tempo a mais com o filho, passar um tempo a mais com os pais, passar um tempo a mais com os avós. Às vezes você inverter um pouco os valores e não saber controlar o teu tempo, encaixar e distribuir o seu tempo com pessoas que verdadeiramente edificariam a tua vida. E aqui no Japão eu consegui olhar para minha família, que infelizmente ainda está no Brasil, minhas 3 filhas, meu neto, meus pais, meus amigos, meus irmãos, né, minhas sobrinhas, cunhado, e parei para pensar e falei assim, meu Deus, tipo, como o Japão abriu os meus olhos em relação aos verdadeiros valores, em relação à família, em relação às pessoas que eu poderia ter doado muito mais tempo, ter ficado muito mais tempo, ter convivido e vivido muito mais tempo, experiência com essas pessoas. E aqui no Japão, o Japão me deu isso. É o discernimento, é a sabedoria, é o amadurecimento em relação às convicções da vida. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo também tenha esse clique na sua mente, esse gatilho seja disparado para que você se atente a essas coisas. E daqui eu consegui arrumar de subterfúgio para poder alcançar a minha família, para poder conversar. Não que eu não fizesse isso no Brasil, mas a distância, o fato de estar aqui nessa nação fez com que eu abrisse os meus olhos para isso, valorizar muito mais, amar muito mais, entender, tolerar muito mais, se doar muito mais, enfim, tantas outras coisas em relação a esses sentimentos e emoções. O Japão ele me proporcionou exatamente essas coisas. O Japão me proporcionou a seguinte reflexão, né? Me colocou numa seguinte posição em relação a observar a vida, a entender o quanto, quando nós estamos fora da nossa zona de conforto, nós somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade faz com que você se sinta incapaz, inseguro. E quando você crê em algo que é maior que você, exatamente nesse local e nesse momento, a tua vida espiritual, ela dá um salto sobrenatural, né? Por quê? Porque cria e gera dentro de você uma dependência naquilo que você crê. Eu, como cristão, esse lugar me aproximou mais de Deus.
Então, independente do lugar que você esteja, da situação que você esteja passando, você tem que aprender que existem lugares que para você vai parecer um deserto, mas é justamente aí nesse deserto que você vai ter um encontro mais íntimo com Deus, vai ter um encontro mais íntimo com o Criador. E isso gerou em mim esse encontro, esse momento, viver no Japão, estar longe de tudo e de todos e se encontrar nesse lugar de extrema vulnerabilidade. Você não sabe falar a língua, você não conhece a cultura no geral. Toda vez que você sai é uma novidade, porque para você entrar num correio, ou para você ir no mercado, ou entrar numa loja, ou entrar numa loja de assistência em telefonia, né, que são as empresas aqui responsáveis por esse serviço, e você não conseguir se comunicar, você entrar num apartamento e você precisar ligar num determinado local para eles chegarem até o teu apartamento e ligarem o gás para funcionar tudo normal, e você não conseguir, então você fica vulnerável, você volta a ser criança. E exatamente nesse momento que você volta a ser criança, no meu caso aqui no Japão, é que você olha para o Pai, né? E foi nesse exato momento que eu olhei para Deus e falei assim: Deus, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós estarmos numa nação pode gerar um trauma ou pode gerar um crescimento absurdo, uma maturidade absurda nas nossas vidas, assim, que aumente de forma gradativa, mais meteórica, sabe? E foi justamente isso que eu optei para acontecer na minha vida. Eu abracei essa ideia de crescer nessa cultura, de aproveitar todos esses obstáculos em relação à língua, em relação à cultura, em relação ao excesso de trabalho, em relação a conviver com pessoas que pensam diferente de você, e fazer de tudo isso uma sala de aula, mesmo aparentemente sendo um deserto. Eu optei por fazer de todo esse momento, essa situação, essa paisagem, uma sala de aula onde eu pudesse amadurecer mais na minha fé, amadurecer mais como homem, amadurecer mais como marido, amadurecer mais como um pai, amadurecer mais como irmão, amadurecer mais como um amigo. E eu espero que esse vídeo ele possa te ajudar. Se você se encontra nesse momento aqui no Japão, ou se você está para vir, pensando em vir para o Japão, pensa nessas situações. Você vai encontrar muitas dificuldades, assim como nós encontramos todos os dias aqui no Japão, mas você tem a opção de fazer dessas dificuldades um trampolim para você amadurecer mais e crescer como pessoa, tá? Ou você vai fazer o contrário, você vai fazer com que esses problemas se tornem montanhas gigantescas, e essas montanhas gigantescas vão cair sobre você e sufocar os teus planos, os teus sonhos, a tua fé, que isso não aconteça na tua vida. O Japão sim, pode te dar de tudo, tá? Financeiramente falando, mas na vida emocional e na vida espiritual, o Japão também pode ser usado para enriquecer a tua vida, o teu conhecimento e fortalecer o contato e o convívio com a tua família e com os teus amigos. Pense nisso, tá bom? Que Deus abençoe o teu dia, que você tenha uma ótima experiência no Japão, e que se você até agora você não viveu boas experiências no Japão, pensa e reflita em tudo isso que foi falado nesse vídeo. Tá bom? Amo a vida de vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like para fortalecer a nossa caminhada aqui no Japão e de compartilhar com as pessoas que você gosta, pessoas que estão para vir para o Japão. Até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!